Para muitos, o primeiro relacionamento pode ser literalmente o que vai definir sua mente para o resto da sua vida quando o assunto se trata de futuros relacionamentos. Eu não falo isso da boca pra fora, não é à toa que muitas pessoas que quando iniciam um relacionamento e ele vai mal, essas pessoas tendem a não ter mais nenhum relacionamento com mais nenhuma outra pessoa. Essas pessoas literalmente não querem mais ter algo com alguém, falam que não serve de nada, que namorar não vai te levar a lugar nenhum, que é só perca de tempo, que você tem uma garota do seu lado, só vai gastar dinheiro à toa com ela, que é mais fácil tu só comer uma puta e depois ir embora. E é claro que eu não preciso nem dizer pra vocês e nem confirmar que isso é muito idiota. Não caiam nessa. Não é porque você se deu mal no seu primeiro relacionamento, no seu segundo, que pronto, a sua vida amorosa acabou. Você nunca mais vai encontrar outra pessoa pra você se relacionar. Calma, cara, não é assim. O mar tá cheio de peixes. E não é porque um peixe veio podre que todos os outros vão vir. Não, não é isso. Mas bem, digamos que tem muitas outras opções de você poder encontrar uma pessoa de verdade, seja por meio social, tipo assim, andar na rua, no shopping, um amigo de uma amiga e etc. Ou você usar uma rede social, que por muitas vezes pode ser até a melhor opção, porque convenhamos que encontrar com uma pessoa, começar a conversar com ela pessoalmente, não pode ser um pouco agradável, porque às vezes você vai estar com timidez, vergonha, a outra pessoa também pode ser uma pessoa muito tímida, não vai se sentir tão confortável. Então conversar com uma pessoa pela rede social pode ser, sei lá, mano, uma das melhores formas de você poder começar a ter um relacionamento com uma pessoa. Não um relacionamento amoroso, porque primeiro vem a amizade, aí depois vocês vão ficar, e aí sim vocês vão namorar. Só que como eu disse pra vocês, existem muitas formas de se relacionar com uma pessoa, e também existem outras formas de encontrar elas. E bem, digamos que você pode usar o TikTok, que eu não recomendo, o Twitter, que eu não recomendo mesmo, mas a pior de todas é o Discord. Não façam amizades para depois relacionar com eles amorosamente pelo Discord. Não vale a pena. Eu não falo isso porque eu sou o cara pegador, que eu já tive várias namoradas, já peguei várias mulheres ao decorrer da minha vida. Não tô falando isso por isso, sabe? Eu estou falando porque muitas pessoas a qual eu já tentei, tipo assim, conversar e tal, trocar uma ideia, ou até mesmo me tornei amigo, muitas delas me falaram, não tente arranjar alguém aqui pelo Discord. Porque pelo visto, quando você tenta encontrar uma pessoa pra você se apaixonar e ter um romance com ela, o Discord sempre vai ser a pior opção de todas, porque parece que, tipo assim, lá é meio que um imã pra atrair pessoas péssimas, de mau gosto, e que vão querer fazer um inferno na sua vida. Então vai por mim, não tente arranjar ninguém pelo Discord. Mas bem, eu digo isso porque, cara, se você tá vendo esse relato, coisa boa aí não vem. E adivinha só o que aconteceu comigo, com a minha pessoa? Ai, não sei nem como começar isso, mas bem, sim, eu acabei arranjando uma pessoa pelo Discord, não foi uma das melhores coisas, e não, eu não me orgulho disso e eu nem queria ter passado por isso, mas eu posso falar sem dúvida alguma que por conta dessa parada toda que aconteceu comigo, eu poderia ter desenrolado uma situação ainda mais pior pro meu lado e não poderia ter acabado tão bem assim e eu não poderia estar aqui agora falando pra vocês sobre tudo que eu passei. Então leva isso em consideração, leve isso como um alerta, um aviso, uma observação. Você não precisa seguir tudo à risca, sabe? Não é porque o Discord tem pessoas ruins que todas as outras são ruins também. Assim como eu falei dos peixes e do mar, tudo depende da onde você vai se encontrar, aonde você quer ir e chegar. Mas aí eu te pergunto, meu caro amigo e amiga, como você acha que deve funcionar a mente de um cara de 17 anos que nunca namorou nenhuma garota na vida e sempre foi ridicularizado pela aparência que tem e acabar se relacionando com uma garota que era problemática e que no final das contas ela só te usou e meio que tu ainda apanhou por ela? Porque se você não sabe, é exatamente sobre isso que se trata do meu relato, porque hoje eu quero falar pra vocês como foi o meu primeiro relacionamento através do Discord, onde eu conheci uma garota, me encontrei com ela e ainda apanhei, e apanhei feio. Mas bem, bora lá. Meu nome é Max, e não é o meu nome verdadeiro, porque eu não quero usar aqui, sabe? Mas bem, hoje em dia eu tenho 20 anos e toda essa história se passou quando eu tinha apenas 17 anos de idade, faltando apenas 4 meses para eu finalmente fazer 18 anos e terminar o ensino médio, não faltaria tanto tempo assim. Eu sempre fui um cara muito excluído do restante do grupo da minha sala, por eu ser um pouco mais nerd, mais geek, sempre ser aquele cara altão, só que muito magro, que nunca pegou num peso na vida
gorda que não comia direito, só comia besteira, não cuidava da própria aparência, tinha monocelha, tinha barba, bigode falhado e meio que eu tinha muita espinha, mas hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho nenhum resquício que eu tive espinha na minha vida. Então sim, eu era o famoso estereótipo de nerd da turma. Além de, claro, que eu gostava muito de estudar. Cara, eu estudava literalmente de tudo na escola e sempre tirei notas boas, mas não era porque eu sempre quis ser um estudante nota 10, não era porque eu queria ser perfeitinho, é porque tanto meu pai quanto minha mãe sempre me influenciaram a estudar. Eles literalmente nunca me deixaram fazer muita coisa além de estudar e ver um pouco de desenho. E só pra vocês terem noção, eu só fui ter meu primeiro celular com apenas 14 anos de idade, enquanto todo mundo da minha turma já tinha um celular, tinha um videogame. Cara, eu nunca tive videogame até então, tá ligado? Até recentemente que eu comprei um PS5 Pro, porque cara, eu não tive PS1, PS2, PS3, PS4, PSP, Nintendo, Xbox, eu não tive nada. Então quer dizer que minha infância foi ruim? Não, só apenas eu não tive tanto acesso a essas coisas porque minha família queria muito que eu fosse um cara estudioso. Só que aí os anos foram se passando e eu olhava pro restante da minha sala e pensava, caralho, como esses caras conseguem ter uma namorada e eu não consigo? Os caras é mais burro do que eu, é mais baixo do que eu, nunca consegue fazer nada direito e eu consigo. E por que eu não tenho namorada? E aí eu fui perceber, eu era feio pra caralho, eu era esquisito e nenhuma garota ali da minha cidade, da minha escola, da região mesmo onde eu morava, queria ficar comigo. Então minha única opção foi correr pro Discord, mas não freneticamente, mas sim começar a socializar mais. Eu já tava em alguns servidores e tal, com muita gente, digamos assim, só que eu não tinha muita, como posso dizer, muita lábia para começar uma conversa com vários assuntos, para poder formar uma amizade com aquela pessoa. Era bem complicado para mim. Mas depois de eu ter pulado de servidor em servidor, eu acabei fazendo bons amigos e amigas. E foi uma dessas amizades que eu acabei, sabe, me encontrando com uma garota que eu me apaixonaria na hora. E essa garota se chamava Luane. Cara, eu acho que, tipo assim, sem dúvidas alguma, depois que eu terminei meu relacionamento com a Luane, eu não vejo ela mais como uma garota bonita. Eu acho ela muito feia e nojenta. Mas na época que eu conheci ela, ela era muito bonita. Porque ela era uma garota extremamente branca, com os olhos puxados, com traços asiáticos mais puxado pro coreano, e ela tinha um cabelo preto, longo, liso e volumoso. Ela era, tipo assim, uma das garotas mais lindas que eu já vi na minha vida. Sabe aquela garota do Pinterest? Então, era exatamente como ela. E segundo a Luane, ela era uma garota alternativa. Ela era eclética, ou seja, ela ouvia de tudo, gostava de animes, séries, filmes, desenhos, gostava de jogar vários jogos, e cara, pra mim aquilo ali era perfeito. E ela era uma garota assumidamente bissexual e ela não ligava muito pra aparência das pessoas com quem ela se relacionava ou se relacionou. Segundo ela, as palavras dela, pelo menos naquela época, ai, eu não gosto de julgar as pessoas pela aparência, apenas pela personalidade, disse a puta. Acontece que tudo aquilo que ela falava pra mim, que ela meio que tentava mostrar aquele lado angelical dela, era tudo mentira. A Luane sempre foi uma garota duas caras, ela era uma víbora, era uma cobra, filha da puta, de todas as maneiras possíveis. E adivinha só, o idiota aqui, o macaco quem vos fala, caiu nessa e começou a gostar dela. Cara, eu literalmente me apaixonei pela garota errada, porque eu tava tão, tipo assim, iludido mentalmente, achando que ela realmente gostava de mim, porque ela dava, tipo assim, não a buceta, mas tipo, dava a entender que ela tava gostando de mim. Ela falava, nossa, você é diferente de todas as pessoas com quem eu já me encontrei na minha vida, ai, você é perfeito, ai, você é incrível, ai, você é isso e aquilo. Tipo assim, ela meio que tentava inflar a minha autoestima e meu ego, sabendo que eu não era tudo aquilo. Cara, no final das contas, ela odiava a minha aparência, ela odiava a minha personalidade, ela odiava todo mundo, cara. Ela só se importava com ela mesmo. O pior disso tudo é que minha mãe e meu pai, eles eram uma pessoa muito rígida, só que eles sempre me recompensaram bem, e a recompensa era sempre uma boa mesada, de R$1.000 a R$1.500 por mês, e eles sempre falavam, guarda isso filho, para quando você for morar sozinho, você já ter pelo menos ali uma quantia boa de dinheiro para se autossustentar enquanto você trabalha. Então, sabe esse dinheiro? Sabe o que eu fiz com ele? Não todo o dinheiro. Então, eu gastei pelo menos R$2.000 com ela apenas com skin do LoL.
Sim, eu gastei R$2.000 em skin do LoL pra minha web namorada, entre muitas aspas. Mas enquanto eu tava lá babando por ela, ela acabou tipo assim revelando que a gente morava muito perto um do outro, aqui pelo menos em São Paulo, já que é uma cidade grande, então ocupa muita gente. E bem, eu não vou mentir, eu fiquei muito feliz quando soube daquilo. Caralho, você mora aqui mesmo, perto de mim? Nossa, bora se encontrar, bora ali no shopping e tal, bora, sei lá, tomar um sorvete, né? Quem sabe rola mais alguma coisa? Eu pensava comigo mesmo, enquanto eu falava pra ela, ela acabou aceitando, a gente acabou saindo junto, a gente começou a sair e tipo, não foi só uma vez, não, foram várias vezes e eu sempre pagava tudo pra ela. Ai, meu Deus do céu, que raiva. Cara, eu pagava Uber, eu pagava comida, eu pagava roupa, eu pagava literalmente tudo pra ela. Eu literalmente era porra de um bode expiatório. Eu era um banco. Eu só servia pra dar dinheiro pra aquela filha da puta. E não preciso também nem dizer que a gente acabou meio que tentando se relacionar mesmo, tipo assim, criando um relacionamento e tudo mais, falando, oi, você quer namorar comigo? Oi, sim, eu aceito. Beleza, agora a gente tá namorando. Então, a gente começou isso, mas quando foi, tipo assim, desenrolar ainda mais o nosso relacionamento, quando a gente já tava completando pelo menos uns 4 ou 5 meses, eu fui descobrir que ela estava em grupo, tipo assim, de putaria, servidor de, como posso dizer, mais 18, sabe? Então, cara, eu fiquei puto, mano, por que tu tá em grupo assim, ai, meu Deus do céu, sendo que a gente tá namorando, por que você tá fazendo isso comigo? Você tá de sacanagem, porra! Então, eu pensava isso, eu falava isso com ela, e sabe o que ela falava? Ai, deixa de ciúmes, eu não faço nada lá, eu só tô lá porque um dos meus amigos é o administrador lá e ele pediu pra eu divulgar, é só isso, amor. Ai, para com isso, meu Deus do céu, você tá sendo chato. Ai, mano, é tipo assim, era umas paradas que não fazia sentido na minha mente, mas que na mente de outras pessoas faziam, porque tinha gente defendendo ela, amigo, amiga, ex-namorado, ex-ficante, protegendo ela com unhas e dentes. E eu aqui, o trouxa, não largava ela por nada, porque eu realmente acreditava que eu ia ter alguma coisa com aquela garota. Porque sempre quando a gente discutia e acabava brigando, ela sempre voltava, oi amor, eu sei que eu fui grossa com você, me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso, ai meu Deus. Mas obviamente que chega um ponto onde a mente do caba, sabe, o limite nosso acaba. E eu falei pra ela, amanhã eu quero falar com você pessoalmente, próximo da sua casa. Eu quero falar, tipo assim, seriamente mesmo, sem brincadeira, e isso não é um encontro. Então, meio que eu não deveria ter falado daquele jeito com ela, porque ela meio que pensou que eu ia bater nela, tipo assim, bater mesmo. E não, eu não ia bater nela, não ia espancar ela. E beleza, chegando no dia seguinte, eu vou até o encontro lá no local onde ela estaria me esperando. E beleza, ela tava lá na parada de ônibus, sentada e tal, olhando o celular. Eu chego lá e falo com ela, então Luane, eu quero falar com você, sério agora, e eu quero que você realmente, tipo assim, me responda na sinceridade. Você realmente gosta de mim ou tá me traindo com uma outra pessoa? E beleza, a gente começou a conversar ali e tal, e meio que a gente acabou aumentando um pouco o tom de voz e acabou discutindo. Ela começou a jogar tudo na minha cara falando, é tudo a sua culpa, você nunca confiou em mim, você sempre foi um cara que sempre, como posso dizer, sempre duvidou de tudo que eu fazia. Mas porra, ela literalmente estava em servidor de putaria, em cal com outros caras, e achava que eu tinha problema? Porra! Enquanto a gente tava ali conversando, eu senti de repente alguém segurando, tipo assim, meu ombro com uma mão e falando, ei, chega. E eu olho pro lado, é literalmente um cara de regata cinza e short vermelho falando pra mim, ela não quer mais falar contigo, vai embora e nunca mais volta aqui. Tipo, caralho, quem é tu, porra? Eu não te conheço, caralho. A gente tava literalmente conversando ali, eu falei pra ela é minha namorada. Na hora que eu falei, ela é minha namorada, eu tomei um soco na boca, que a parte de baixo da minha boca, o lábio inferior encostou no dente e rasgou a minha boca inteira. Cara, tava saindo um rio de sangue dela. E o cara ficou lá me batendo, me chutando no chão, porque eu acabei caindo, né, que eu tava sentado, e ele me jogou no chão. E a mina foi pra trás dele, tipo assim, tentando se proteger de alguém que não tava fazendo literalmente nada. E depois de eu ter apanhado muito e ter ficado no chão todo esparramado, chorando, sujo, ela ainda solta um, ai amor, bora embora daqui, bora pra minha casa, deixa esse palerma pra trás. Ou seja, ela literalmente tava me traindo todo aquele tempo. Então, beleza, aconteceu isso, voltei pra casa, falei pros meus pais tudo o que aconteceu, eles entenderam, cuidaram de mim, falaram pra eu realmente parar de usar o Discord em si, o aplicativo, e começar só a focar na minha vida. E foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei a estudar mais, estudei pra um concurso público da prefeitura, passei, arranjei
arranjei um emprego, me formei na escola e hoje em dia eu tô, tipo assim, tranquilo, trabalhando, ganhando um bom salário, tipo assim, mais do que eu ganhava quando eu tava, tipo assim, na escola de mesada dos meus pais. E cara, hoje em dia eu não sinto saudade daquela garota e eu fui saber recentemente que ela tá morando com a mãe. Ela, tipo, morava sozinha, voltou a morar com a mãe porque engravidou e o cara com quem ela meio que teve um caso abandonou ela. Ou seja, quem se fudeu foi ela no final. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado de mais um relato aqui do seu canal favorito do YouTube. E se você curtiu, peço pra você me seguir nas redes sociais aí embaixo. E pedir pra vocês também deixarem o like no vídeo e se puderem compartilhar com seus amigos, que também gostariam de ver essa maravilha de relato. Espero ver todos vocês no próximo vídeo de relato aqui em breve. Meu nome é Petrikov e até a próxima.